Meus amigos, é o seguinte, vamos falar de trabalhos improváveis, impensáveis, talvez, mas trabalhos magníficos. Muito difícil ver o que o Hans Flick conseguiu fazer e está fazendo no Barcelona e o que o Arne Slot conseguiu no Liverpool. Os dois no final de semana foram campeões. Um foi campeão inglês, o outro foi campeão da Copa do Rei em cima do Real Madrid. Títulos muito emblemáticos e que coroam um trabalho muito difícil, tanto de um lado quanto de outro, porque o Xavi deixou meio que uma terra arrasada. Então o Barcelona tinha que partir quase do zero. E o Liverpool estava vivendo um luto, né? Com a saída de Jürgen Klopp. E olha, vou te falar, eles entregam tudo isso com um futebol de altíssimo nível. Não é que eles competem só para ganhar. Eles ganham, impõem e divertem. São dois dos melhores trabalhos da Europa, sem dúvida nenhuma, na temporada. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, você já sabe, né? Já sabe, então o recado tá aí, os vídeos são sempre que der, e você se inscreve se quiser, mas eu tô pedindo uma boa, velho, tô, né, fazendo aqui humildemente o meu papel de mendigar uns likes, uns dislikes, um comentário, um engajamento qualquer, não passe por aqui à toa, né? Tome uma atitude. Eu fiz um vídeo recentemente, não lembro qual era o assunto, mas a galera acabou gostando do recado que eu passei e da minha atuação para anunciar e falar do aplicativo daqui, que, de fato, velho, é mercado em 15 minutos, assim. Eu brinquei na minha última entrega lá com a minha mulher e tal, mas realmente chegou cravadamente em 15 minutos. Para ser exato, chegou com 15 minutos e 45 segundos do que eu fiz o pedido. É impressionante. O aplicativo é rápido, é fácil, você cria sua conta lá e muito rapidamente você já consegue fazer seus pedidos de mercado, porque, cara, a gente ter tempo para fazer uma atividade física, às vezes, putz, engarrafamento, que mora em cidade muito grande, não quer sair para ir no mercado e tal, seja compra menorzinha, ou seja, compra de quinzena, do mês, você faz tudo pelo app daqui, que a ideia é ser mercado em 15 minutos. Inclusive, tem cupom meu lá, Bruno Formiga 25. Você aponta o link aqui para esse QR Code, baixa o aplicativo, já cai direto, aplica o meu cupom, você vai ter R$ 25 de desconto com o cupom, beleza? Mas por que eu estou falando isso aqui? Eu estou até com o aplicativo aqui, ó. Vou abrir o aplicativo aqui. Eu vou começar a gravar o vídeo agora. E eu tô mó afim de jantar pizza. Ah, putz, não é saudável, não sei o quê, em plena segunda-feira. Semana de Champions. Eu vou trabalhar, putz, em São Paulo, terça, quarta, quinta, e depois tem que ir no sábado. O meu domingo é a segunda-feira. Então eu tô afim de pedir, sabe, aquelas pizzas congeladas mesmo, para fazer rapidão. É isso que eu quero. Eu vou pedir aqui e aí ele vai chegar até o final do vídeo. Beleza? Vou fazer o pedido aqui rapidão. Espera aí. Eu já tinha botado na busca prévia pizza congelada. E aqui aí eu não vou brincar com a atuação, porque vocês estão vendo aqui o que vai rolar, né? Então tá aqui. Rapaz, R$19,99, tá bom. Então pronto. Beleza. Eu tô falando isso. Nada. Não tem mais pizza congelada aí não, né? A Sara... Aí é osso. A Sara comeu o último pedacinho, então vou ter que pedir mesmo. Então tá pedido. Beleza? Baixa o aplicativo. No final do vídeo eu volto com esse banner e o recado para reforçar você, beleza? Que a ideia do aplicativo é ser muito, muito, muito prático mesmo. E lembrando, você pode assinar o Clube daqui por R$ 9,99. Aí escolhe os itens, coloca no cupom, usa lá coloca no carrinho, usa o meu cupom, finaliza a compra e um abraço. O aplicativo ele te dá vários benefícios com o Clube daqui, né? Incluindo entrega grátis e tal. Então é rápido, fácil e é isso, beleza? Então fiquem aí que a minha pizza chegará. Só não vai dar tempo até o vídeo de eu botar ela no forno, né? Congelada, né? Então não vai rolar. Mas, ó, seguinte, eu quero falar do Liverpool, quero falar do Barcelona. Eu vou tentar separar, mas acaba que eu acho que os dois são muito ligados. Não é no ineditismo, porque a gente já viu gente
na primeira temporada ter muito impacto no Barcelona, na Inglaterra. Putz, o próprio Klopp, assim que chega, o ganho é muito claro no Liverpool, né? Ele é muito evidente. O Mourinho, por exemplo, chegou na Inglaterra, logo na primeira temporada ganhou a Premier League. É raro. O Arne Slot se tornou só o 6º treinador na história a ganhar a Premier League na sua primeira temporada. É muito difícil. No Barcelona, já rolou gente de ter impacto logo na primeira temporada? Teve. O Guardiola, putz, o cara ganhou tudo mesmo. Logo de primeira, assim. Temporada 2008, 2009 é pé na porta já. Então isso não é inédito, mas é muito difícil. E cada um nos seus contextos. Primeiro, falando do Liverpool, que inclusive já atualizou o seu mural de conquistas, colocando lá o 20º título inglês. Né? São 2 edições de Premier League, ganhou em 2020 e ganha agora de novo em 2025. E aí se junta aos 18 títulos de campeonato inglês no modelo anterior, fora as 6 edições de Liga dos Campeões, enfim. É muita coisa, né? Um clube gigantesco. O debate sobre o maior da Inglaterra, ele volta com força. Eu já discuti sobre isso algumas vezes, fiz vídeo sobre isso, né? Fiz vídeo do Polêmicas Vazias. Naquele momento, e esse vídeo é antigo, ele é um dos primeiros Polêmicas Vazias, o United acabou ganhando, e a gente discutiu isso, eu, Fred e Otávio, no Melhor Futebol do Mundo, que foi ao ar mais cedo lá no YouTube da TNT, sobre hoje como é que está essa discussão. Eu sei que esse não é o tema fundamental do vídeo, mas é natural você ouvir nas redes sociais essa conversa voltando. O United, ele começa a ganhar e ele enfileira várias edições de Premier League, se torna o maior campeão inglês num período de um futebol mais globalizado, com muito mais dinheiro. Depois vem o advento das redes sociais, com muito mais transmissão, com muito mais tecnologia. Então, assim, com muito mais dinheiro envolvido. Então, o United, ele estava no lugar certo na hora certa. Eu acho que em algum momento, para mim era evidente, o United era o maior clube da Inglaterra, tirando o lugar do Liverpool, que historicamente sempre esteve lá. O Fred, inclusive, lembra isso. O Liverpool, ele foi o maior da Inglaterra por mais tempo, né? Ele é o maior da Inglaterra por um período maior, e o United por um período menor. Acho que na era Premier League, durante basicamente a maioria do período, o United é a grande figura do futebol da Inglaterra, mas desde a saída do Ferguson, a gente está falando de mais de 10 anos já, o time está tentando se reencontrar. E o Liverpool pegou de volta, eu acho que esse lugar e essa coroa, né? Ganhando o Campeonato Inglês, ganhando a Liga dos Campeões, estando competindo o tempo inteiro, esse período que tem Salah, Alisson, Van Dijk, Robertson, Arnold, Joey Gomes, eu estou falando não em grau de importância, até porque o Joe Gomes não é um protagonista, mas ele está lá desde então, né? Ali desde quando ganha a Liga dos Campeões para cá, são 9 títulos, somando aí Liga dos Campeões, somando aí Campeonato Inglês, Copa da Liga, Supercopa, enfim. Então, assim, Mundial de Clubes é muita coisa. É um período muito vencedor do Liverpool, por mais que não seja o tempo todo ganhando, e ele viu o City dominar mais ou menos esse período aí do futebol inglês, o Liverpool esteve sempre lá e volta a ser campeão agora, curiosamente, com pontuação menor bem menor do que algumas equipes do Klopp, que putz, conseguiram ser vice e fazendo quase 100 pontos. É uma insanidade, né? Mas claramente o Liverpool retoma esse protagonismo no momento em que não há perspectivas de médio prazo para o United voltar a ser a equipe vencedora que sempre foi. O United, lembrando, já foi a camisa mais valiosa do planeta, já foi o clube mais vencedor do planeta, já foi em algum momento o clube com maior torcida fora da Europa, o clube mais rico do mundo. Então, assim, eu acho que o Liverpool retoma esse posto e a discussão fica em aberto. Daqui a pouco pode ser que mude de novo. O fato é que o Liverpool já passou o seu recado ao atualizar seu mural de conquistas. A foto do Salah é muito legal, né, com o elenco ao fundo, e ele bateu uma foto também muito boa com a torcida ao fundo. O Salah, acredito ser o segundo maior ídolo da história do Liverpool no século, só ficando atrás do Gerrard, mas depois do Gerrard é o Salah, que é um jogador absolutamente absurdo e vencedor e constante com a camisa do Liverpool. E foi o protagonista com muita sobra desse Liverpool do Arne Slot, que por mais que tenha liderado basicamente toda a Premier League, viu ali alguns trabalhos muito bons, né? Do Nottingham Forest, do Arsenal e tudo, mas viu o City despencar. Então, o melhor time na Inglaterra no campeonato inglês,
porque o Arsenal está aí podendo ir para a final da Liga dos Campeões e é um baita trabalho, mas acho que o Liverpool do Arne Slot foi considerado em algum momento, inclusive, durante os 3, 4 primeiros meses de temporada, olhando ali para agosto do ano passado, setembro, outubro, até mais ou menos o final do ano passado, acho que se tinham poucas dúvidas de que o Liverpool era o melhor trabalho na Europa, até vir a eliminação na Liga dos Campeões. Acho que até ali o Liverpool, putz, com uma soberania em todas as frentes e com um trabalho mais paciente até com a posse de bola, né? Um trabalho mais calmo com a posse, menos caótico. E eu não estou dizendo aqui que esse Liverpool é melhor que o do Klopp. Ele só tinha uma característica um pouco diferente em alguns momentos, por mais que fizesse transições também muito boas e voltou a ver um Van Dijk jogando muito, né? O Konaté, que teve um início de temporada maravilhoso. Acho que o Arnold voltou a dar uma resposta. Tem que ver o que vai acontecer com ele agora, se ele vai sair, se ele vai ficar. O meio-campo foi muito modificado, mas figuras que estavam lá voltaram a ter uma relevância muito importante, né? Acho que o Gravenberch é um exemplo de no início da temporada ser o principal jogador do time. O Szoboszlai, que ali ainda com o Klopp tinha um pouco de sonolência na avaliação de alguns e com o Slot ficou muito importante. O Gakpo, que também já estava lá, voltou a ser importante. Para ser justo, o Arne Slot ele teve um reforço. O Chiesa, que jogou nem 40 minutos na Premier League. E muito poucos jogos na temporada inteira, tudo muito pingado. O trabalho é muito dele, o mérito é muito dele. E isso sem ter uma linha de frente que toda hora estivesse todo mundo bem. Porque, assim, o Jota teve momentos, o Darwin Nunes, poucos momentos, o Luiz Dias teve momentos. O constante mesmo foi o Salah. Os outros eram peças da linha de frente que podiam ser trocadas ali sem problema nenhum, porque também não tinha ninguém dono do lugar. O que mostra, o que dá todo o mérito do trabalho do Arne Slot, que, de novo, assim, é muito difícil. É o primeiro holandês a ganhar a Premier League. Nenhum holandês tinha vencido a Premier League na história. Ele se torna o primeiro. Isso é muito relevante. Ele se torna o sexto treinador apenas a conseguir, na primeira temporada, ganhar a Premier League. Então, assim, tem muita coisa que ele faz pela primeira vez ou faz num rol raro, né, de treinadores. Então, é um trabalho muito promissor e, de novo, com o clube vivendo um luto da saída do Jürgen Klopp. Toda vez que termina um grande trabalho, toda vez que termina um trabalho desse calibre, um trabalho histórico, um trabalho geracional, que eu acho que é o trabalho do Jürgen Klopp, toda vez que termina, é muito difícil a mudança, é muito difícil a transição de bastão. E com o Liverpool isso foi feito assim de maneira magnífica, tirando que a festa em Anfield foi um negócio de maluco, né? Assim, a goleada em cima do Tottenham, que não é um adversário qualquer. Inclusive, eles já decidiram Liga dos Campeões, o Liverpool se deu bem também e acabou levando vantagem lá em 2019. E, pô, uma goleada, cara, para uma festa absurda, num estádio e numa cidade que não teve o direito de comemorar aquela explosão na primeira Premier League vencida com o Klopp lá em 2020, porque estava no meio da pandemia. Então foi uma festa muito contida, foi uma festa muito abafada por algo que era uma tragédia humanitária mundial. E agora o Liverpool consegue dar o direito ao seu torcedor comemorar não só essa, mas aquela conquista também, e voltar a comemorar um título nacional na cidade, ali no estádio, que não vinha desde 90. A gente está falando aí de 35 anos que o Liverpool não comemorava no seu estádio, com as pessoas e tudo, um título nacional. Então é tudo muito relevante, é tudo muito grande que faz esse trabalho, né, do Arne Slot. É uma parada, pô, gigante, gigante. Tocou, hein? Tá bom, né? Pelo visto, ninguém vai atender. Eu vou sair para pegar a encomenda, mas o vídeo vai continuar, tá? Diferentemente da outra vez, vocês tomaram um susto achando, putz, olha o Formiga atuando muito bem. Eu vou e volto, beleza? A porta é bem ali, 30 segundos, tá? Um minutinho, um minutinho. Vai. Chegou, chegou.
Foi menos que 15, viu? Olha lá, vem embaladinho. Tudo que a gente pede vem no saco do próprio aplicativo. Deixarei aqui do lado, assim que terminar, aí já vai descongelando. E aí chegou rápido, menos até do que 15 minutos, porque é um produto que já está, mesmo ali, pegou e era uma parada só, né? Não era uma compra do mês, nem compra de 15 dias. Então chegou em menos de 15 minutos. Deu o quê? 10? 10 minutos? Loucura. App daqui, mercado em 15 minutos, ou menos, no meu caso aqui. Ganhe 25% de desconto com o cupom lá, o Bruno Formiga 25. Acesse o aplicativo por ali, ó, pelo QR Code. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Lembrando que você pode e deve assinar o clube daqui por R$ 9,99, porque você faz o cadastro, assina o clube e tem vários benefícios, tá? Para além dos usuários normais do aplicativo, beleza? Vou deixar aí para você ir lembrando e tal, e vou falar do Barcelona, que, cara, assim, essa foto é muito emblemática, velho. Olha isso aqui. É um Barcelona serelepe, é um Barcelona que voltou a sorrir, é um Barcelona que voltou a divertir e voltou a competir num alto nível. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Xavi foi muito útil quando ele assumiu o Barcelona, quando ele reconectou o Barcelona ao próprio DNA. Não é nada, não é nada. Ele foi campeão espanhol. Depois, o passo seguinte não conseguiu ser dado, né? A coisa não escalou, não subiu. E é triste, mas você teve a demissão de um ídolo do clube e tal. E aí o Barcelona vai para o Hans Flick, que, assim, se você olhar o que fez no Bayern, tinha muito da posse, do jogo ofensivo, mas tinham coisas que não tem ou que não tinham muito a ver com o Barcelona, com aquilo que o Xavi vinha fazendo, né? De uma questão mais física, uma intensidade gigantesca. A posse de bola é fundamental, mas o espaço, quando tiver, ele vai ser explorado. Então, vai ser um time também de corredor, vai ser um time de transição, vai ser um time de contra-ataque quando necessário. Então, é curioso ver esse Barcelona que joga de mais de uma forma, mas não deixa de ter ali as suas figuras de controle do meio campo, que são fundamentais para o que o time joga na temporada, e acho que De Jong e Pedri, principalmente o Pedri, acho que representam muito isso, né? Da força, da potência, mas também do controle, da percepção, de espaço, de dar tempo ao jogo, ou de trazer para si o tempo do jogo, e tudo isso a gente viu principalmente no primeiro tempo da final da Copa do Rei contra o Real Madrid. Era um jogo muito tenso por questões óbvias, né? Foi uma prévia de jogo muito tensa, uma relação do Real Madrid com a arbitragem muito, muito tensa, né? Com a Real Madrid TV fazendo vídeos, expondo os árbitros depois rebatendo isso, o árbitro do jogo, inclusive, né? Falando que a família tinha sido ameaçada, falando dos filhos e tal, tudo isso tensou o jogo, que naturalmente já seria muito tenso lá em Sevilha, ainda mais. Acho que, num geral, a arbitragem que estava muito pressionada, uma arbitragem que estava nas cordas em alguns momentos, eu acho que a arbitragem, ela, num geral, foi bem dentro desse contexto. Talvez o VAR não tenha ido tão bem, mas ele, árbitro, naquilo que lhe cabia, eu acho que ele foi bem. E aqui, como o jogo já passou, tem 2 dias, acho que não vale a gente ficar murriando detalhes específicos do jogo. O Real foi melhor no segundo tempo, o Barcelona foi melhor no primeiro, bem melhor. Acho que podia ter feito 2 ou 3. O Real escapou disso e no segundo deu resposta, méritos muito do Ancelotti, que fez mudanças ousadas, empurrou o Barcelona para trás, conseguiu o empate, depois conseguiu a virada. O Mbappé entrou muito bem no jogo, o Modric entrou muito bem no jogo. O Hans Flick depois dá algumas respostas, e o Yamal, que é muito fora da curva, acha um passe absurdo. Ferran Torres, o melhor reserva da temporada europeia, né, que é o terceiro artilheiro do Barcelona na temporada. E aí vem o empate, o jogo vai para a prorrogação e tinha muita cara de que ia para os pênaltis. Muita cara. Só que aí num erro conjunto, acho, do Modric e do Brahim Dias. O Modric porque dá um passe atravessado que, assim, não se deve dar. E o Brahim que não percebe, não mapeia o ao redor, dá 2 passos para trás para receber a bola e não percebe que o Koundé está antecipando, e o Koundé faz o 3-2 num momento em que todo mundo imaginava que o jogo ia para os pênaltis mesmo. Então, o Barcelona ele fez coisas muito boas nesse universo, nesse recorte do jogo, mas também se expôs a defeitos e problemas que ele já mostrou em alguns momentos. Eu falei sobre isso no jogo da volta contra o Dortmund. Depois daquele jogo, ele voltou a ter alguns problemas no próprio Campeonato Espanhol, jogos em que ele encontrou muito mais dificuldade do que teoricamente deveria encontrar,
E no jogo com o Real Madrid, ok, uma final contra o seu maior rival é para ganhar, o desempenho talvez fique ali em segundo plano para uma avaliação, mas olhando para os jogos contra a Inter, por exemplo, eu acho que o Barcelona tem sinais de alerta religados, que já tinham, na minha visão, que ter sido ligados nos jogos contra o Borussia Dortmund, principalmente na volta, né? Na ida não, porque foi uma goleada absurda. Mas as coisas boas desse Barcelona do Hans Flick também ficaram muito à mostra, né? Apesar de ter sido um jogo abaixo dos dois, um jogo abaixo do Rafinha, um jogo abaixo do Yamal, eles são capazes, e o Yamal principalmente, em uma fração de segundos, mudar o jogo, né? Não foi a melhor exibição do Yamal, mas ele tem uma participação direta em tudo que o Barcelona construiu ofensivamente, incluindo os 2 primeiros gols. Mas é um time que, assim, e olha que estava com desfalques, né? Você tem problema na lateral esquerda, o Baldé faz muita falta, o Dani Olmo fisicamente está voltando agora de alguma sequência de lesões, e, cara, o que ele apanhou no primeiro tempo é um negócio de maluco. O Pedri saiu esgotado do jogo, né? O De Jong saiu também da partida, outros jogadores demonstraram muito cansaço, o Yamal terminou o jogo com a mão na cintura já, o Rafinha também muito esgotado, e aí é algo que pode cobrar uma conta na Champions? Talvez, mas o Barcelona do Flick, e aqui a avaliação é do trabalho, é o time mais divertido, acho que, de se assistir na Europa. Você tem ótimos trabalhos, eu citei no vídeo do Arne Slot, que também é um trabalho agressivo, ofensivo, o PSG é um trabalho muito legal de ver do Luiz Henrique, o Arsenal eu gosto, mas é um ritmo um pouco mais lento, a Inter de Milão do Inzaghi é um time muito consciente, mas eu acho que o time mais divertido, mais intenso, mais imprevisível, que pode te entregar gols altamente coletivos, mas também individualidades muito especiais, é esse time do Barcelona, que obviamente sentiu muita falta do Lewandowski, por mais que o Ferran tenha feito o gol de empate, mas ele entrega outro controle de profundidade ali, né? Uma força dentro da área, uma consciência para fazer papel de pivô. Então, assim, o Real marcou muito bem algumas figuras ou tentou marcar, né, algumas figuras do time do Barcelona, até de maneira individual. O Dani Olmo sofreu marcação individual, mas mesmo assim, esse Barcelona conseguiu dar resposta. E aí é curioso ver o trabalho do Flick, que tem essa questão da posse, da intensidade, da velocidade e da fisicalidade, né? E aqui eu não estou falando de fôlego, estou falando de força. É muito curioso ver como o Barcelona ficou mais forte e que o Bayern de Munique trabalhava muito pautado nisso, na força, né? na força física dos jogadores mesmo, e como esses caras estão crescendo, como eles estão ficando mais fortes, mais físicos. O Barcelona ganha na técnica, mas também em disputas, em duelos individuais. É muito curioso de ver o trabalho do Hans Flick nesse Barcelona, é um trabalho espetacular, é um título muito marcante por ser em cima do Real Madrid, que também não vivia os seus melhores momentos, tinha ali na Copa do Rei uma tentativa de respiro, de título e tal, isso não veio, o que deve acelerar o processo aí de saída do Carlo Ancelotti. O Real ainda está vivo em La Liga, mas não depende mais de si, né? Vai precisar torcer contra o Barcelona de qualquer forma, por mais que eles ainda tenham um confronto direto por vir, mas isso não muda o fato de, para ser campeão de La Liga, o Real Madrid não depende só mais de si. Então, assim, que trabalho do Hans Flick, que trabalho do Arne Slot. Eu não sei, honestamente, qual é o meu preferido ou qual eu considero mais difícil. Talvez eu ache mais divertido um pouco ver o Barcelona jogar, mas eu acho que o que o Arne Slot está fazendo é mais difícil. É mais difícil porque a Liga é mais difícil, né? A Premier League é um campeonato mais difícil, e eu acho que é mais difícil porque, qualitativamente falando, eu acho que ele tem algumas limitações. Ele ganhou um reforço que, de novo, mal foi usado, o Chiesa, e o time estava vivendo um luto da perda de um dos maiores nomes da história do clube, da instituição Liverpool, que foi o Klopp. E o cara chega e praticamente não tem trauma, só tem sequência positiva de trabalho. Então, eu acho que é mais divertido ver o Barcelona jogar, mas eu acho que o trabalho do Arne Slot no Liverpool é um trabalho mais difícil de se fazer, e era, se eu pudesse apostar no início da temporada, eu ia dizer que era mais improvável o Liverpool fazer o que fez do que o Barcelona fazer o que está fazendo, mas você pode colocar a sua opinião nos comentários. Beleza? É nóis, estamos juntos. E um abraço. Beleza? Valeu. Agora eu vou comer minha pizza.